Sejam muito bem-vindos! Este é o início do nosso quadro Top Variedade. E se liga, manadas, este quadro é pra sair do terror e as coisas não caírem na rotina, valeu? Então vamos que vamos! Confira a lista com os 10 videogames mais vendidos da história. No nosso 10º lugar ficou o SNES. O console da geração de 8 bits da Nintendo foi lançado em 1983. Vendeu 61,91 milhões de unidades em todo o mundo, segundo os dados oficiais da própria empresa. No Japão, no país onde quase 20 milhões de unidades do videogame foram vendidas. O SNES era conhecido como Famicom. O console foi o berço dos jogos que se tornariam ícone, como The Legend of Zelda e Super Mario Bros., que se tornaria o segundo game mais vendido da história. Com mais de 40 milhões de unidades, o SNES foi lançado em 1983 e ocupa a nossa 10ª posição entre os videogames mais vendidos. Em nosso 9º lugar está o PlayStation Portável, o nosso querido PSP. O primeiro portável da Sony foi lançado no fim de 2004 e teve uma disputa acirrada com o Game Boy Advance, portátil da Nintendo. Segundo o site VGC Heart, o PSP vendeu 80,82 milhões de unidades. O videogame teve 5 diferentes modelos, entre eles o PSP Go, que possui um design onde a tela deslizava para cima, exibindo os botões. É o único portátil a usar mídia ótica, os UMDS, pequenos discos que podiam armazenar até 1.8 GB de dados quando usados as duas camadas. Sendo assim, o PSP se encontra no nosso 9º lugar dos videogames mais vendidos. Em nosso 8º lugar se encontra o Game Boy Advance, portátil da Nintendo que foi lançado em 2001 e vendeu 81,5 milhões de unidades até 2010. Os títulos campeões de vendas foram Pokémon Ruby e Safira, com 15,85 milhões de unidades. Pokémon Fire Red e Light Green Version venderam 10,49 milhões de unidades. Foi, digamos, um remake colorido dos primeiros títulos da franquia Pokémon. O Game Boy Advance vendeu 81,51 milhões de unidades e se encontra no nosso 8º lugar. Em nosso 7º lugar ficou o Xbox 360. A disputa pelo 6º videogame mais vendido da história pode até ser considerado um empate técnico entre o Xbox 360 e o PlayStation 3. O segundo videogame da Microsoft foi lançado em 2005 e vendeu 84,97 milhões de unidades, segundo o site VGC Heart, em apenas 900 mil a menos que seu principal concorrente, o PlayStation 3. O Xbox 360 mostrou a força da Microsoft no mundo dos videogames e conseguiu assim o nosso 7º lugar. O nosso 6º lugar vai para o PlayStation 3. A disputa pelo 6º lugar dessa geração foi acirrada entre o PlayStation 3 e o Xbox 360. O videogame da Sony foi lançado em novembro de 2006, um ano após o console da Microsoft. Demorou bastante tempo para engrenar, já que seu valor era muito alto para os padrões da época. Para piorar a situação da Sony, estes valores cobrados eram bem inferiores ao custo da fabricação, levando a empresa nipônica a sofrer prejuízo com os consoles por um bom tempo. Entretanto, o PlayStation 3 ajudou a consolidar o Blu-ray, vencendo o formato concorrente, HD/DVD, que tinha apoio da Microsoft. O PlayStation 3 mereceu estar no nosso 6º lugar. E em nosso 5º lugar ficou o Wii. Após ver, supostamente, 2 consoles fracassarem, a Nintendo resolveu mudar sua estratégia. Ao invés de fabricar videogames mais poderosos como foram o Nintendo 64 e o GameCube, a empresa apostou em um equipamento mais simples, com uma interação até então inédita nos videogames, com o controle de movimentos. Esse foi o Wii, lançado em 2006, que alcançou as vendas de 101,59 milhões de unidades. Segundo dados oficiais da Nintendo, o console também teve o mérito de incluir grupos de pessoas até então ignorados, como idosos. O Wii inovou a forma de jogar e alcançou as pessoas ignoradas até então pelo mercado, e assim ele conquistou o nosso 5º lugar.
No quarto lugar está o PlayStation 1. O primeiro console da Sony foi lançado em 1994 e vendeu 104,25 milhões de unidades. O videogame foi o fruto de uma parceria com a Nintendo, frustrada aos 45 do segundo tempo, após a decisão da criadora de Mario e Donkey Kong. A Sony decidiu levar o projeto adiante, sorte de nós jogadores. No PlayStation, vimos nascer franquias como Resident Evil e Gran Turismo, que são os títulos mais vendidos do console, com 10,95 milhões de unidades. Além de nascer jogos que se tornariam clássicos, como Metal Gear Solid e Final Fantasy. O primeiro PlayStation mudou o mercado dos consoles antes polarizado entre Nintendo e Sega, assim conquistando o nosso quarto lugar. E em nosso terceiro lugar ficou o Game Boy. Foi o primeiro videogame portátil da Nintendo, lançado em 1989, de apenas 8 bits, exibida em apenas 4 tons de cinza. Meu amiguinho, você não entendeu errado. É um console portátil com apenas 4 tons de cinza, fez sucesso, mais do que muitos consoles por aí. Mas enfim, ele funcionava em apenas 4 tons de cinza e com 4 pilhas. Vendeu aproximadamente 118,69 milhões de unidades, somando todos os seus modelos. O Pocket foi uma versão reduzida e o Lite foi uma versão do Game Boy Pocket, mas com iluminação da tela. Neste total são incluídos ainda as vendas do Game Boy Color, uma espécie de sucessor com cores do Game Boy original, tendo assim espaço no nosso terceiro lugar. E em segundo lugar está o Nintendo DS. Foi lançado em 2004. A grande inovação foi o uso de duas telas, uma delas sensível ao toque, algo que era muito utilizado em equipamentos como PDAs e agendas eletrônicas. A Nintendo lançou 3 modelos de DS, o Lyro, o DSi e o DSi XL, totalizando 154,1 milhões de unidades vendidas. Tanto o modelo original quanto o Lyro possuíam retrocompatibilidade com o Game Boy Advance, através de uma entrada para cartuchos na parte inferior do portátil, conseguindo assim o nosso segundo lugar. E no primeiríssimo lugar ficou o PlayStation 2, que foi o que consolidou de vez a Sony como fabricante de consoles, totalizando 157,68 milhões de unidades vendidas. Assim como o PlayStation original fortaleceu o CD como mídia, o PlayStation 2 foi de grande auxílio para a popularização do DVD, tanto que muitas pessoas compravam videogame apenas para assistir filmes e shows, já que seu preço era inferior aos tocadores de DVD da época. O uso dessa mídia tem capacidade de armazenamento no mínimo de 4,7 GB, permitiu o desenvolvimento de jogos grandiosos, como God of War, Final Fantasy, Metal Gear Solid 3, Snake Eater, GTA San Andreas e Gran Turismo 4. O PlayStation 2 é até hoje o videogame mais vendido da história. E se você gostou desse vídeo, deixa aí seu like e compartilha para toda a galera, dar uma conferida no nosso canal e se inscrever aí para não perder os próximos vídeos. Falou então e é nóis!